Boa noite. Voltamos aqui com o programa Momento Jurídico. Hoje o tema que gera, quando gera esporte, principalmente um esporte tão inflamado como é o futebol, aqui no Brasil, está falando do estatuto do torcedor. Porque a gente, o futebol é bonito de se ver, comprar ingresso, ir no estádio, mas o torcedor tem que saber dos seus direitos. Nós, torcedores, nós, consumidores, torcedores, temos que saber dos nossos direitos e nossos deveres. O doutor Anderson estava falando aqui do primeiro crime, é promover tumulto. Ali eu dei o exemplo da fila. O doutor Anderson fez uma ressalva boa, que não só dentro dos estádios ou na entrada dos estádios, ao redor do estádio, pode ser enquadrado como crime previsto aqui no Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor prevê um limite ao redor do estádio, onde se você cometer algum tipo desses crimes que a gente vai estar falando aqui, também pode ser passível de punição. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, e isso quase não acontece no Brasil, espero que não, Vamos aqui para uma área mais restrita, é claro, Doutor Anderson resolve fazer uma liga da Costa do Sol de futebol, e ele é presidente da arbitragem. Eu, como bom cartola, dono de um time de futebol, lógico, tudo é exemplificação, pelo amor de Deus, Ou como bom cartola, dono de um time de futebol, quero que meu time ganhe. E vou lá para o Anderson. Anderson, eu preciso que o juiz altere o resultado. O que alterar, gente? O famoso roubar em prol do meu time. Altere, dê pênalti, dê escanteio, expulse 30 do time deles. Preciso que faça isso. O Estatuto do Servidor, do Torcedor, acostumar com a administração pública, o Estatuto do Torcedor, ele prevê só punição para o torcedor ou para esses grandes cartolas do futebol que a gente já está querendo que eles se aposentem? Eles prevê só para o torcedor lá que faz um tumulto ou também prevê punição para esse tipo de caso cartola que quer lá alterar o jogo, alterar o resultado de um jogo? Bom, existe sim previsão no Estatuto do Torcedor, que tem por objetivo reprimir esse tipo de comportamento, que, como todos nós sabemos, é uma prática um pouco que diária no esporte nacional, onde inúmeros casos aí acontecem com relação, por exemplo, à compra de árbitros de futebol, para estar manipulando o resultado de um determinado jogo, Ou seja, o torcedor, ele compra o seu ingresso, reúne a sua família, tem uma série de despesas, tanto de locomoção, alimentação, até para adquirir os ingressos, para estar prestigiando um evento esportivo e, lamentavelmente, ele se depara com esse tipo de comportamento, que é solicitar alguma vantagem patrimonial, para poder estar alterando o resultado de uma competição, de um jogo. Então, existe sim uma previsão legal no Estatuto do Torcedor, com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa, onde esta pessoa que está solicitando para si ou para outra uma vantagem patrimonial para estar alterando o resultado de uma competição, ela pode sim ser punida criminalmente por esta conduta, Recentemente teve até uma reportagem de uma emissora de TV, onde 2 árbitros da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, eles noticiaram o comportamento de alguns dirigentes, que estavam, de alguma maneira, influenciando no resultado de alguns jogos, ou fazendo uma influência diretamente na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ou essa influência estava sendo exercida diretamente naquele árbitro que estava presidindo aquele jogo. Então, existe sim uma previsão no Estatuto do Torcedor dessa conduta lamentável, que infelizmente... Predomina, essa... infelizmente... E a gente está falando, porque a nível futebol, às vezes a gente que está assistindo, às vezes a gente pensando, o que eu vou saber do árbitro que está apitando o jogo do Brasileirão, saber se ele recebeu a mala, se não recebeu, se teve alguma vantagem. Gente, o Estatuto do Torcedor serve
para todo tipo de competição, como ressalvado pelo Dr. Cristiano e ratificado pela doutora Ânsia. Você vai assistir um campeonato de luta livre aqui em Cabo Frio, né? Você está protegido pelo Estatuto Torcedor. Né? Vai assistir um campeonato de praia, de futebol, ou qualquer outro campeonato esportivo, né? Você está protegido pelo Estatuto Torcedor. Então, do torcedor. Está difícil hoje, hein? Torcedor. Então, você está protegido. Até aproveitando, né, pedir até perdão para você que está assistindo, né, que gosta de outra modalidade de esporte, né, que os exemplos que a gente está dando aqui são exemplos didáticos, né. Então, como o futebol, ele é acho que é o esporte, né, mais apreciado no Brasil, né, então a gente usa muito o futebol como exemplo. Mas você que prestigia o vôlei, basquete, natação ou qualquer outro tipo de esporte, também merece toda a proteção que o Estatuto do Torcedor ele prevê, né? Com certeza, isso é deixar claro, bem claro. Porque Torcedor é aquele que prestigia de forma direta ou indireta qualquer tipo de competição. Isso tem que ficar bem claro. Não é só aquele torcedor que frequenta um estádio, que frequenta um ginásio, não. Se você, por exemplo, é membro, é sócio de algum clube, né, você é sim rotulado como, né, torcedor, como sendo um torcedor. Se você somente gosta de apreciar uma determinada modalidade de esporte pela televisão, você também tem todos os direitos previstos dentro do Estatuto do Torcedor. Isso é importante lembrar. Agora eu vou dar outro exemplo do doutor Ânsia. O doutor Ânsia, eu, esperto, né, caramba, vou lá abrir os ingressos de um Fla-Flu do Flamengo e Vasco, compro todos os ingressos lá por 40, 50 reais e estou vendendo a 80, 100 reais o famoso cambista. Será que o Estatuto do Torcedor trouxe também alguma proteção ou então uma punição criminal para essa pessoa que obtém vantagem nessa venda e compra de ingressos? Trouxe sim. Esse tema também é bastante polêmico, essa questão é polêmica, vez que a situação do cambista já era tentado minimizar, né, por outras figuras legais, né? Existia antes ainda do Estatuto do Torcedor, como é um Estatuto de 2003, né? Sempre todas as situações corriqueiras de estádios ou de venda de ingressos para qualquer evento desportivo, eles eram tentados ser mitigados, né, ou restringidos por uma contravenção, como se fosse uma contravenção penal, que é uma lei específica adotada, mas com uma pena bem branda, né? Posteriormente a isso, nós temos algumas jurisprudências também, que são jurisprudências significam decisões reiteradas dos tribunais, que vários juízes, né, vários desembargadores também já mencionaram sobre a proibição, né, dessa atitude de troca ou de venda, né, de ingressos acima do seu preço normal, né, obtendo assim uma vantagem, um enriquecimento, um patrimônio considerado ilícito, como se fosse também uma situação de crime, mas só que não previsto... só vender com o preço superior. A legislação também fala, né, desviar. Chegar, vamos dizer, um dirigente de um clube, sendo um mandante de um jogo, fala assim, não, toma aqui tantos ingressos, vamos vender por tal preço, vamos segurar os ingressos, tudo isso é tipificado exatamente, como crime? Isso já está no Estatuto. Engraçado. Mas eu estou falando assim numa situação mais ou menos histórica, porque antes do Estatuto já se aplicava, era meio discutível essa situação, porque parte da doutrina, alguns juristas aplicavam como se fosse uma contravenção penal. Exatamente. Outros chegavam a dizer que não haveria essa figura da contravenção. Então não aplicava a contravenção, mas tentava aplicar uma outra situação de um artigo que está disposto lá da situação de crime contra o consumidor ou contra a ordem econômica. Mas, de alguma forma, essa figura, essa conduta sempre tentou ser banida. Sempre tentou ser banida. E agora o Estatuto do torcedor, ele trouxe também não só aquele que faz essa prática, mas alguém também que não faz a prática da venda do ingresso, mas facilita para que outro faça.
Então, existem também aquelas pessoas que às vezes estão numa situação que tem uma oportunidade maior, por exemplo, um funcionário que é da empresa contratado para a confecção dos ingressos, entendeu? Um dirigente ou uma pessoa que esteja mais próxima daquele evento que está sendo organizado, e ele, por essa facilidade, permite com que esses ingressos cheguem à mão daquele que vai comercializar esse ingresso. Agora, é importante também frisar que é o seguinte, a conduta aqui que está sendo ilícita para fins do estatuto é aquele que obtém a vantagem com um enriquecimento patrimonial, ou seja, só se a venda desse ingresso for a preço superior do que já é vendido nas bilheterias ou é disposto a... Estava observando aqui no dispositivo, ele fala em preço superior ao estampado no bilhete. Pois é. Ou seja... Então, se eu quiser